Salve Maria, meu nome é Elisandra e hoje eu gostaria de estudar um pouco o catecismo com você. Na aula anterior, a gente estudou o capítulo 2, a gente iniciou o capítulo 2 com o tema Deus revela o seu projeto benevolente. E hoje a gente vai continuar o capítulo 2 no tema As etapas da revelação. Se você tem um catecismo físico, esse catecismo amarelozinho, você tem que abrir no parágrafo 54. Se você não tem o catecismo físico, eu vou estar deixando aí na descrição o link do site do canal e lá vai estar o link do catecismo. Você só entra lá e acompanha com a gente. Nesse link também vai ter o TikTok do canal, você pode entrar lá e acompanhar a gente. Partes mais importantes que eu quero que você leia, que vai ser importante para você ler, eu vou deixar na edição aí na tela. Você pausa, lê e depois continua o vídeo com a gente. Parágrafo 54. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação, manifestou-se a si mesmo desde os princípios aos nossos primeiros pais. Isso seria Adão e Eva, no caso, né? Nossos primeiros pais, o início da humanidade. Depois de sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano. Antes do pecado original, a gente foi criado, sim, em estado de graça. São Tomás de Aquino afirma, né, ele defende a ideia de que fomos criados em estado de graça, porém, a gente não estava confirmado na graça. O que é confirmado na graça? Nada mais é do que o estado do anjo depois da aprovação dele, porque os anjos também tiveram uma aprovação, né? Tanto que alguns anjos decidiram se rebelar, que são os demônios que a gente conhece, decidiram se rebelar contra Deus, e aí Deus expulsou eles do céu. Os anjos tiveram essa aprovação, eles foram criados em estado de graça, mas eles podiam escolher livremente se queriam servir a Deus ou não. Eles tiveram essa aprovação e nós, como seres humanos, criaturas também, passamos por essa aprovação. Só que, diferente dos anjos, a gente cometeu o pecado original. Antes de ser confirmados na graça, o que é a confirmação na graça? É não ter mais a possibilidade de pecar. Deus nos confirma a ponto de estarmos tão unidos a Ele, tão decididos a estar com Ele, que não existe mais a possibilidade de pecar. Quando fomos criados, Adão e Eva, eles estavam em estado de graça, mas não foram confirmados na graça. Isso aqui entra uma pergunta muito interessante do por que Deus deu uma chance para os seres humanos se arrependerem e não os anjos. Isso é uma boa ideia de vídeo e eu gostaria de fazer separadamente para explicar isso. Mas, resumidamente falando, os anjos, eles são puros espíritos, eles são inteligentes, ele tem uma consciência que a gente não tem. O ser humano, apesar dele ser racional e ter uma inteligência, não é uma inteligência ilimitada. Por exemplo, no Diário de Santa Faustina, Jesus, uma parte, falou a Santa Faustina, bem assim: quando estava refletindo sobre o pecado dos anjos e sua imediata punição, perguntei a Jesus por que os anjos foram castigados logo depois do pecado. Ouvi a voz, Jesus falando para ela: pelo profundo conhecimento de Deus. Nenhuma pessoa na terra, ainda que seja um grande santo, tem um conhecimento de Deus como os anjos têm. Eles tinham um conhecimento profundo de Deus. Como a gente é limitado e não tem essa capacidade, Deus, ele entende que ele tem misericórdia da gente e ele entende que a gente não tem essa capacidade, que nós não temos a capacidade para entender profundamente a Deus, para ver o que era Deus. Somos inteligentes, mas não temos a inteligência angélica, não temos o conhecimento que os anjos tinham antes da aprovação. Continuando, então, acho que isso era importante saber para a gente dar continuidade. Porque eu acho que seria uma dúvida que surgiria na cabeça de vocês, né? Enquanto eu li aqui, eu pensei que isso seria importante falar. Desde a criação, Deus se revela aos nossos primeiros pais, e essa revelação foi interrompida pelo pecado. Ok, entendemos isso até aqui, né?
Deus, ele não nos abandona a nós mesmos. Ele cuida e continuamente age no mundo, principalmente visando a nossa salvação. Existe um mal na nossa sociedade hoje de acreditar que Deus, ele está muito distante. O que, assim, raízes muito antigas esse pensamento. Eu trouxe até um textinho aqui para ler para vocês, ó. A nossa visão de mundo atual é altamente iluminista. Depois de tantas revoluções e revoltas contra a igreja e o sagrado, a sociedade se inclina a cair em uma grande heresia, o deísmo, que acredita que Deus apenas criou o mundo e nos abandonou, um Deus distante e que não se importa com nós e com o mundo. As pessoas vivem pelo menos desse jeito, né? Coisa que a Santa Igreja condena, pois isso vai contra as nossas crenças de um Deus que é Pai e que nos cuida, e que como alimento se doa a nós na Eucaristia para se unir a nós. Já é tudo quebrado, já cai por terra por aqui, né? A nossa sociedade tem essa tendência a viver, é visível isso nos dias de hoje, né? Pode não ser sobre o manto do deísmo, mas de um certo neodeísmo, não sei dizer, eu não sou filósofo, tá? Não. E as pessoas vivem como se Deus não estivesse nem aí, como se Deus não existisse, e se ele existe, ele não liga pra gente, e não é bem assim. Não é bem assim. Aqui no próprio catecismo fala, e cuidou continuamente do gênero humano. Deus, depois do pecado original, ele não nos abandonou. Ele cuida continuamente de nós. Parágrafo 56. A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, lembra que a prioridade para Deus é visar a nossa salvação? Antes de tudo, é salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina. Eu tenho que explicar o que é a economia divina, né? A economia divina é o modo como Deus organiza e conduz toda a história da salvação para levar a humanidade até ele. A palavra economia não tem a ver com dinheiro, mas vem do grego oikonomia, eu não sei como fala isso, eu vou colocar aí na tela para vocês verem, que significa administração da casa, ou seja, é como Deus administra o plano de salvar o homem. Então, toda vez que você vê essa palavra economia divina, no catecismo é em relação a isso, a administração de Deus para a salvação do homem. O princípio da economia divina para as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seu país, língua, família e nação. Depois do pecado original e da corrupção crescente da humanidade, que culmina no dilúvio, que lembra lá, em Gênesis, Deus, ele viu que ele se arrependeu de ter criado a humanidade, e aí ele escolheu um justo, que só tinha um, que era Noé, e depois ele mandou o dilúvio, e toda aquela coisa que a gente viu, a gente aprende na catequese, que a gente vê nos desenhos. Então, Deus decide recomeçar com Noé, que era justo. Após salvar Noé, sua família e os animais, Deus faz uma aliança com ele. Na verdade, essa aliança que Deus fez com Noé é uma aliança, na verdade, com todas as nações, né? Todas as nações surgiriam de Noé. Depois do dilúvio, todo mundo morreu. Tudo que tinha na terra, tudo morreu. Depois veio de Noé. Então, a aliança que Deus fez com Noé é uma aliança que estende a todos os povos do mundo hoje em dia. Essa aliança inicial com Noé é uma preparação para as alianças futuras que Deus vai fazer com Abraão, que a gente vai falar aqui, que ele vai fazer com várias pessoas durante a história no Antigo Testamento. Parágrafo 57. Esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. E a Torre de Babel mostra muito bem que, em vez de viverem unidos a Deus, os homens começaram a agir com orgulho, querendo ser independentes, querendo ser donos de si, donos do próprio nariz. Parágrafo 59. Deus elege Abraão. Para consagrar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, o chamando para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. O que significa o nome Abraão? Porque antes o nome dele era Abrão, só tinha um A. Depois virou Abraão, que significa o pai de uma multidão de nações. O povo
povo originado de Abraão é o povo escolhido para a relação mais profunda com Deus. O povo que foi escolhido por Deus para ser o seu povo, aquele povo de onde viria o Cristo que trará a unidade de todos os filhos da promessa de Noé. Abraão, ele foi escolhido para iniciar, lembra como Noé foi escolhido entre os justos? Na verdade, só tinha ele. Foi escolhido ele, a família dele, para dele originar o restante do mundo. Depois o pessoal novamente se espalhou, e dentre esse povo que se espalhou e formou o mundo, Deus ele chamou Abraão para daqui pegar, fazer uma aliança, e daqui desse povo que vai surgir dele, vir o Cristo. É o povo escolhido, é o povo sacerdotal de Deus, é o povo que... Deus ele cuida de todos os povos no mundo ele cuida, só que os israelitas eram o principal dele, é por ali que ele investe mais, porque vai ser por ali que ele vai sair como Jesus. 61. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos. Quem são os patriarcas da igreja do Antigo Testamento? Quem são? Os primeiros grandes pais do povo. Eles são chamados assim porque foram líderes, chefes de família e principalmente aqueles com que Deus fez promessas importantes. Todo mundo, acredito, conhece Abraão, né? Essa aliança que Deus fez com Abraão. Depois de Abraão, veio Isaac, que é o filho da promessa. Deus prometeu para Abraão que haveria um filho, que ele teria um filho com Sara, com a sua mulher. Ele teve 2, né? Eu e Ismael. Quem não conhece a história é muito bom, leia, tá? É muito bom, leia a Bíblia. Veio Isaac, que é o segundo patriarca, que é o filho da promessa. E depois, o filho de Isaac veio Jacó. Isaac ele teve 2 filhos, que era Esaú e Jacó, mas Jacó que foi o filho da promessa, para quem ele passou essa promessa, a bênção de Deus. Jacó sucedeu as 12 tribos de Israel. Lembra que, por exemplo, quando vão se referir ao Davi, Davi da tribo de Judá, ou Moisés da tribo de Levi? Pois é, eu vou citar aqui para vocês as 12 tribos, para a gente ver. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon e as tribos de José, né? Porque José do Egito, que foi escravizado e depois virou governador do Egito, dele tem 2 tribos. Isso é um assunto muito interessante, mas eu explico mais pra frente pra gente entender. Tribo de Benjamim. O 62. Deus forma seu povo, Israel. Eu vou explicar porque que o nome é Israel. O nome Israel vem da vida de Jacó. Lembra? O segundo patriarca? Segundo Gênesis, ele passou uma noite lutando com o mensageiro de Deus e depois disso recebeu um nome novo, Israel, que significa aquele que luta com Deus ou Deus é forte. Essa mudança mostra a transformação de Jacó, que deixou de ser apenas alguém cheio de falhas para se tornar alguém que persevera na busca de Deus. A partir dele, seus descendentes passaram a ser chamados de povo de Israel, porque vieram tudo dele, tudo de Jacó. Parágrafo 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, o salvando da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por intermédio de Moisés, sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo, juiz, para que esperasse o Salvador prometido. Parágrafo 63. É o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos, da fé de Abraão. Falamos muito bem da história de Moisés, não é? Que ele tirou os israelitas do Egito e tal, mas tudo isso se originou com José. Foi escravizado, foi vendido como escravo, foi para o Egito, depois ele trouxe os pais, toda a família dele, as 12 tribos, depois eles se multiplicaram no Egito e foram escravizados. Moisés foi escolhido por Deus para pegar esse povo e tirar eles dali, que é o povo de Deus, lembra? O povo da revelação, tirar eles dali e levar para Canaã, a terra prometida. Nesse tempo, Deus ele mandou muitos profetas, né?
Moisés foi conhecido como o grande profeta. Dele surgiram muitos profetas que a gente conhece, como Isaías e Jeremias. Esses profetas tinham a missão de falar em nome de Deus, chamando o povo à conversão, denunciando o pecado e lembrando a aliança que Deus fez com eles. Eles também mantinham viva a esperança, anunciando que Deus realizaria algo maior no futuro. Então, os profetas, Deus enviava os profetas, como João Batista, lembra João Batista? Ele foi o precursor do Cristo. De tempo em tempo, ele mandava um profeta, que era o oráculo do Senhor. Era por ele que Deus falava, como Moisés. Deus não falou com Moisés, mas quem mesmo fez a ação, entre muitas aspas, não foi Arão? Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão que falava com o povo, porque Moisés ele tinha dificuldade. Mas enfim, então, nesse tempo que Deus foi educando, ele foi mandando os seus profetas para ser os seus professores, entendeu? Deus é o diretor e os profetas foram os professores que foram relembrando, foram avisando, foram dizendo: lembre-se da aliança que Deus fez com vocês, lembre-se da salvação, se arrependam, está chegando o tempo. Deus ele foi mandando os seus profetas para fazer esses anúncios, para falar, para ser a boca dele. Comparar Israel como a porta da revelação. Foi por eles que Deus revelou ao restante do mundo, com quem ele já tinha promessa lá em Noé, a revelação, o seu eu. Aqui na última parte do parágrafo 64, fala: as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esté mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria, Nossa Senhora. Essas mulheres santas do tempo do Antigo Testamento, elas nada mais são do que uma alegoria de Nossa Senhora. Do que, eu lembrei agora, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, a leitura que é muito comparada a Nossa Senhora, que é muito vista como Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, é a de Esté, que Esté foi na frente do rei, que achava ela muito bonita, e o rei sempre falava para ela: me peça a metade do meu povo que eu vou te dar pela tua beleza. Esté pediu a salvação do povo dela. Então, todas essas mulheres, a sabedoria de Sara, por exemplo, tudo isso é um simbolismo para Nossa Senhora, que ela é a figura mais luminosa, é por ela que entrou o Verbo no mundo. Enfim, é aqui que a gente acaba hoje o tema 2. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, perdoe se eu não consegui explicar muito bem, mas coloca nos comentários que eu vou tentar te ajudar a tirar a sua dúvida. Muito obrigada pela sua presença aqui e fica com Deus.